14 plantas bíblicas que os curandeiros antigos usavam desde os tempos mais antigos. As pessoas usavam plantas para cuidar da saúde. Na Bíblia, vários trechos falam de ervas, árvores e sementes que ajudavam a aliviar dores, curar doenças e até dar energia. Muitas dessas plantas ainda são usadas hoje, em chás, remédios caseiros ou até na comida. Vamos conhecer 14 delas e entender como os curandeiros do passado as utilizavam, de um jeito simples e prático. 1. Aloe vera, babosa. Quem já teve uma queimadura de sol sabe como a babosa ajuda. Os egípcios e os povos da Bíblia usavam o gel dessa planta para cicatrizar feridas e acalmar a pele irritada. É como passar um gel refrescante depois de um dia quente. Além disso, o suco da babosa era tomado para ajudar na digestão. 2. Oliva, azeitona. A oliveira é uma das árvores mais mencionadas na Bíblia. Seu óleo era usado para cozinhar, iluminar lamparinas e até como remédio. Passar azeite de oliva na pele machucada ajudava a proteger contra infecções, como um tipo de pomada natural. Também era usado em massagens para aliviar dores musculares, como fazemos hoje com óleos de massagem. 3. Figos. Figos não serviam só para comer. Suas folhas eram usadas para cobrir feridas e ajudar na cicatrização, como um curativo natural. Quando alguém tinha uma tosse forte, os curandeiros faziam um xarope com figos cozidos, mel e água, parecido com os xaropes caseiros que algumas avós fazem até hoje. 4. Romã. A romã era considerada uma fruta sagrada. Suas sementes e cascas eram usadas para fazer chás que ajudavam a parar diarreias e infecções na garganta. Imagine tomar um suco de romã bem concentrado quando está com dor de garganta, era mais ou menos isso. Também acreditavam que a romã dava força e energia. 5. Isopo. Isopo é uma plantinha que cresce em lugares secos. Na Bíblia, ele era usado em rituais de purificação, mas também como remédio. As pessoas faziam chás com suas folhas para aliviar tosses e problemas no peito. Era como tomar um chá de hortelã, mas com um gosto mais forte. Também ajudava a limpar o estômago quando alguém comia algo que não fazia bem. 6. Alho. O alho é um velho conhecido na cozinha, mas os antigos também o usavam como remédio. Comer alho cru ajudava a combater infecções, como um antibiótico natural. Os trabalhadores que construíam pirâmides no Egito comiam alho para ter mais força. Hoje, muita gente ainda usa alho para baixar a pressão e melhorar a imunidade. 7. Cebola. Assim como o alho, a cebola era usada para dar sabor à comida e também para cuidar da saúde. Quando alguém estava gripado, os curandeiros recomendavam comer cebola crua ou tomar seu suco para aliviar a tosse. Também acreditavam que a cebola ajudava a clarear a mente, como um café da manhã que dá energia. 8. Trigo. Trigo era a base da alimentação na época bíblica. Além de fazer pão, os curandeiros usavam a farinha de trigo para fazer cataplasmas, uma espécie de pasta, que ajudavam a tirar inflamações da pele. Se alguém tivesse um inchaço, colocavam uma massa de farinha e água em cima, como uma compressa quente. 9. Uvas. Uvas eram usadas de várias formas. O suco era tomado para dar energia, e as folhas serviam para fazer chás que ajudavam na digestão. Quando alguém tinha febre, os curandeiros recomendavam comer uvas frescas ou passas, porque elas hidratavam e davam nutrientes. Hoje, muita gente ainda usa uvas para fazer sucos detox. 10. Mirra. Mirra é uma resina que vem de uma árvore e tem um cheiro forte. Na Bíblia, ela era usada em perfumes e também como remédio. Os curandeiros misturavam a mirra com azeite para fazer um unguento que aliviava dores nas articulações. Também era usada para limpar feridas e evitar infecções, como um antisséptico natural. 11. Cânfora. Cânfora vem de uma árvore e tem um cheiro marcante. Os antigos a usavam para aliviar dores musculares e até picadas de insetos. Era como passar um gel de arnica, mas feito de forma natural. Também ajudava a abrir as vias respiratórias quando alguém estava com o nariz entupido. 12. Coentro. Coentro era usado na comida, mas também como remédio. Suas sementes eram mastigadas para ajudar na digestão e aliviar gases. Se alguém comesse algo pesado e ficasse com dor de barriga, os curandeiros recomendavam um chá de coentro. Hoje, muita gente ainda usa coentro em sopas e chás para o estômago. 13. Cedro. Cedro é uma árvore grande e resistente.
Sua madeira era usada para construir casas e barcos, mas suas folhas e óleo também tinham uso medicinal. Os curandeiros faziam chás com as folhas para ajudar a limpar os pulmões e aliviar tosses. O cheiro do cedro também era usado para afastar insetos, como um repelente natural. 14. Mandrágora. Mandrágora é uma planta misteriosa, com raízes que parecem uma pessoa. Na Bíblia, ela era associada à fertilidade. Os curandeiros acreditavam que suas raízes ajudavam casais que queriam ter filhos. Também era usada para aliviar dores, mas com cuidado, porque em grandes quantidades podia ser perigosa. Como essas plantas eram usadas no dia a dia? Os curandeiros da época não tinham farmácias ou hospitais como hoje. Eles dependiam do que a natureza oferecia. Se alguém tinha uma ferida, usavam babosa ou azeite de oliva. Se estava com tosse, tomavam chá de sopo ou romã. Se precisavam de energia, comiam alho, cebola ou uvas. Tudo era feito de forma simples, com o que estava ao alcance. Muitas dessas plantas ainda são usadas hoje. Quem nunca tomou um chá de alho para gripe ou passou babosa em uma queimadura? A diferença é que agora temos mais estudos e sabemos melhor como usá-las. Mas a sabedoria dos antigos curandeiros continua viva, mostrando que a natureza sempre teve remédios poderosos. Resumindo, as 14 plantas bíblicas que os curandeiros antigos usavam eram verdadeiros remédios naturais. Elas serviam para curar feridas, aliviar dores, dar energia e até purificar o corpo. Muitas delas ainda fazem parte do nosso dia a dia, seja na comida, nos chás ou nos remédios caseiros. A próxima vez que você tomar um chá de camomila ou passar azeite na pele, lembre-se, essas práticas vêm de uma sabedoria milenar, que começou lá nos tempos da Bíblia. A natureza sempre teve as respostas, só precisamos saber olhar. E não é só na Bíblia que essas plantas aparecem. Muitas culturas ao redor do mundo, como os egípcios, gregos e povos indígenas, também usavam essas mesmas ervas e especiarias para cuidar da saúde. Por exemplo, o alecrim, que na Bíblia simboliza memória e proteção, era queimado como incenso pelos gregos para melhorar a concentração. Hoje, sabemos que seu óleo ajuda a aliviar dores de cabeça e até fortalece o cabelo. Outra planta famosa é o hisopo, mencionado várias vezes na Bíblia para purificação. Os antigos o usavam em rituais de limpeza e também para tratar problemas respiratórios. Até hoje, algumas pessoas fazem xaropes com hisopo para tosse e bronquite. Já o coentro, que aparece como tempero e remédio, era usado para aliviar dores de estômago e até como calmante. Quem já comeu uma comida bem temperada com coentro sabe como ele dá um sabor especial, e ainda faz bem. O mais interessante é que muitas dessas plantas eram usadas de forma simples, sem complicação. Um punhado de ervas no fogo para perfumar o ambiente, folhas amassadas em feridas ou chás feitos com o que estava à mão. Não havia laboratórios ou fórmulas complicadas, mas mesmo assim, funcionava. Isso mostra que não precisamos de coisas mirabolantes para cuidar da saúde, às vezes, o remédio está no quintal ou na horta. Claro, é sempre bom lembrar que, mesmo sendo naturais, as plantas devem ser usadas com cuidado. Algumas podem causar alergias ou interagir com remédios. Por isso, é importante conhecer bem cada uma e, se tiver dúvida, procurar um profissional. Mas o legal é que, com um pouco de conhecimento, podemos resgatar essa sabedoria antiga e usar as plantas a nosso favor, assim como faziam os curandeiros de milhares de anos atrás. No fim das contas, essas 14 plantas bíblicas são um lembrete de que a natureza sempre foi uma grande farmácia. Elas nos ensinam que, antes de tudo, é preciso observar, respeitar e aprender com o que a terra nos oferece. Seja para curar uma dor, acalmar a mente ou simplesmente dar mais sabor à comida, as plantas estão aí, esperando para serem usadas com sabedoria. E quem sabe, ao experimentar um chá de hortelã ou massagear os pés com óleo de oliva, você não esteja seguindo os passos de alguém que, séculos atrás, já sabia o poder que essas ervas tinham. Aqui vai a continuação, mantendo o mesmo tom simples e direto, e não é só questão de remédio não. Muitas dessas plantas também aparecem em histórias da Bíblia como símbolos de força, pureza ou até mesmo de bênção. O alecrim, por exemplo, era usado em rituais de purificação e também para dar mais sabor aos alimentos.
Já o hisopo, uma erva pequena e cheirosa, era empregado para limpar espaços sagrados e até mesmo para ajudar na digestão depois de uma refeição pesada. Imagina só, enquanto hoje a gente toma um remedinho para azia, antigamente as pessoas já sabiam que um chá de hisopo podia resolver o problema. Outra planta interessante é o figo. Além de ser uma fruta deliciosa, suas folhas eram usadas para cobrir o corpo em momentos de vergonha, como na história de Adão e Eva. Mas o figo também era um remédio natural, suas folhas amassadas ajudavam a acalmar irritações na pele, e o fruto maduro era ótimo para dar energia. É como se a natureza tivesse pensado em tudo, né? Até mesmo plantas que a gente nem imagina, como a romã, tinham um papel importante. Ela era símbolo de fertilidade e prosperidade, mas também servia para fazer xaropes que aliviavam a tosse. E o incenso? Além de perfumar os templos, sua fumaça era usada para acalmar a mente e até mesmo para ajudar na respiração. Hoje, a gente sabe que o cheiro de algumas plantas pode mesmo trazer uma sensação de paz, como quando acendemos um incenso em casa. O mais legal é perceber que muitas dessas plantas ainda estão ao nosso redor, no quintal, na horta ou até mesmo no mercado. Um pé de alho, por exemplo, não serve só para temperar a comida, ele é um poderoso antibiótico natural, capaz de combater infecções. A cebola, que faz a gente chorar na cozinha, também era usada para aliviar dores de ouvido e até mesmo para ajudar na cicatrização de feridas. E não precisa ir muito longe para experimentar esses benefícios. Um chá de camomila antes de dormir, uma compressa de babosa para queimaduras leves ou até mesmo um banho com folhas de louro para relaxar os músculos são práticas simples que já eram usadas há milhares de anos. A diferença é que hoje a gente tem acesso a mais informações e pode usar essas plantas de forma ainda mais consciente. Claro que nem tudo é milagre. Se uma dor persistir ou se a febre não passar, é sempre bom procurar um médico. Mas o fato é que a natureza nos deu ferramentas incríveis para cuidar da saúde, e muitas delas estão aí, esperando para serem redescobertas. Quem sabe, da próxima vez que você ver um pé de manjericão ou uma romã no mercado, não lembre que essas plantas já foram consideradas verdadeiros tesouros. E o melhor, elas continuam sendo. E não são só essas 3 plantas que têm histórias fascinantes. A Bíblia menciona várias outras que eram usadas para curar, proteger e até dar sabor aos alimentos. O alecrim, por exemplo, era considerado um símbolo de memória e fidelidade. Os antigos acreditavam que ele fortalecia a mente e ajudava a lembrar de coisas importantes. Hoje, muita gente usa o alecrim em chás ou como tempero para dar um gostinho especial à comida, mas ele também pode ser usado para aliviar dores de cabeça ou melhorar a circulação. Basta ferver algumas folhinhas em água e inalar o vapor, ou massagear as têmporas com um pouco de óleo de alecrim misturado com outro óleo, como o de cocô. Outra planta poderosa é a mirra, que aparece várias vezes na Bíblia, inclusive como um dos presentes que os reis magos levaram para o menino Jesus. Naquela época, a mirra era usada para embalsamar corpos, mas também como remédio para cicatrizar feridas e aliviar dores. Hoje, ela ainda é encontrada em alguns produtos de cuidados com a pele, como pomadas e cremes, porque ajuda a acalmar irritações e até a combater bactérias. Se você encontrar óleo essencial de mirra, pode diluir algumas gotas em água e usar como enxaguante bucal para ajudar a tratar gengivas inflamadas. O hisopo é outra planta que aparece bastante nas escrituras, muitas vezes associada à purificação. Os antigos usavam suas folhas para limpar feridas e tratar problemas respiratórios, como tosse e bronquite. Um chá feito com hisopo pode ajudar a soltar o catarro e aliviar a congestão no peito. Basta colocar algumas folhas secas em água quente, deixar descansar por alguns minutos e tomar. É um remédio simples, mas que já fez diferença na vida de muita gente. E quem não conhece o alho? Ele é mencionado na Bíblia como um alimento que dá força e protege contra doenças. Os trabalhadores que construíram as pirâmides no Egito comiam alho para se manterem saudáveis, e soldados romanos também o usavam para evitar infecções. Hoje, a ciência já comprovou que o alho tem propriedades antibacterianas e pode ajudar a baixar a pressão e o colesterol. Um dente de alho amassado no azeite ou na comida já faz uma grande diferença. Se o cheiro incomodar, você pode mastigar um pouco de salsinha depois, que ajuda a neutralizar o odor. A romã, que já foi citada antes,
também era muito valorizada. Além de ser uma fruta deliciosa, suas sementes e cascas eram usadas para tratar problemas digestivos e até infecções. Um chá feito com a casca da romã pode ajudar a aliviar dores de estômago ou diarreia. É só ferver um pedaço da casca em água por alguns minutos, coar e tomar. E as sementes, além de serem ricas em vitaminas, podem ser usadas para fazer sucos ou até molhos para saladas. O figo também tem seu lugar na Bíblia e na medicina antiga. Suas folhas eram usadas para tratar queimaduras e feridas, enquanto o fruto era consumido para dar energia e melhorar a digestão. Hoje, muita gente usa o figo como um laxante natural, especialmente quando está seco. 1 ou 2 figos secos de manhã podem ajudar a regular o intestino. E se você tiver uma queimadura leve, pode amassar uma folha de figueira e aplicar no local para aliviar a dor. Até mesmo a cebola, que muita gente usa só para temperar comida, era considerada um remédio poderoso. Os egípcios acreditavam que ela protegia contra doenças e até a colocavam nos túmulos dos faraós. Hoje, sabemos que a cebola é rica em antioxidantes e pode ajudar a combater inflamações. Uma cebola cortada ao meio e colocada perto da cama pode aliviar sintomas de resfriado, porque libera substâncias que ajudam a desobstruir as vias respiratórias. E se você tiver uma picada de inseto, esfregar um pedaço de cebola no local pode ajudar a reduzir a coceira. O importante é lembrar que essas plantas não substituem um tratamento médico quando necessário, mas podem ser grandes aliadas no dia a dia. Elas são como pequenos presentes da natureza, que estavam aqui muito antes de nós e continuam nos ajudando de várias formas. Então, da próxima vez que você estiver na feira ou no quintal de casa, dê uma olhada com mais atenção. Quem sabe você não encontra um remédio natural que já foi usado por curandeiros há milhares de anos. A natureza é cheia de surpresas, e muitas delas estão ao nosso alcance, esperando para serem usadas. Agora que já falamos de algumas plantas bíblicas, vamos conhecer outras que também eram usadas para cuidar da saúde e que ainda podem ser úteis hoje. Uma delas é o alecrim, uma erva cheirosa que muitos usam na cozinha. Na Bíblia, ele aparece como símbolo de proteção e purificação, mas os antigos também o usavam para melhorar a memória e aliviar dores de cabeça. Se você já sentiu aquele cansaço mental depois de um dia longo, experimentar um chá de alecrim ou até mesmo cheirar a planta fresca pode trazer um pouco de energia. Além disso, passar um pouco de óleo de alecrim nos músculos doloridos pode ajudar a relaxar. Outra planta muito conhecida é a hortelã. Ela é mencionada na Bíblia como um símbolo de hospitalidade, mas os curandeiros antigos a usavam para acalmar o estômago. Se você já teve aquela sensação de estômago pesado depois de comer demais, um chá de hortelã pode ser uma boa ideia. Ela também ajuda a refrescar o hálito e aliviar náuseas. E não é só isso. O cheiro da hortelã pode até afastar mosquitos, então ter um vasinho dela na janela pode ser útil de várias formas. O alho também não pode ficar de fora. Ele é citado várias vezes na Bíblia, tanto como alimento quanto como remédio. Os antigos egípcios, por exemplo, davam alho aos trabalhadores para deixá-los mais fortes. Hoje, sabemos que o alho é ótimo para o coração e ajuda a combater infecções. Se você estiver com um resfriado, comer um dente de alho cru, ou até mesmo em cápsulas, pode dar uma força extra ao sistema imunológico. E não precisa ser só em remédios, cozinhar com alho é uma forma deliciosa de aproveitar seus benefícios. Já o figo era tão importante na Bíblia que aparece em várias passagens, inclusive como alimento sagrado. Mas além de ser nutritivo, o figo também era usado para tratar problemas de pele. Se você tiver uma ferida pequena ou uma queimadura leve, aplicar uma pasta de figos maduros pode ajudar na cicatrização. E se o problema for prisão de ventre, comer figos secos é uma solução natural e gostosa. Por fim, temos oliveira, uma árvore que representa paz e prosperidade na Bíblia. O azeite de oliva, extraído de seus frutos, era usado para ungir reis e sacerdotes, mas também tinha funções medicinais. Os antigos o aplicavam em queimaduras e feridas para acelerar a cura. Hoje, sabemos que o azeite é um dos melhores óleos para a saúde do coração e até ajuda a manter a pele hidratada. Se você tiver pele seca ou lábios rachados, passar um pouco de azeite pode ser uma solução simples e eficaz. Essas plantas mostram como a natureza sempre foi uma grande farmácia para a humanidade.
Elas não fazem milagres, mas podem ser um apoio valioso quando usadas com sabedoria. O mais legal é que muitas delas estão ao nosso redor, seja no quintal, na feira ou até na cozinha. Então, da próxima vez que você ver uma dessas plantas, lembre-se, elas já ajudaram pessoas há milhares de anos e ainda podem ser úteis hoje. A natureza tem jeitos simples e poderosos de cuidar de nós, basta prestar atenção.